eu queria particularmente pedir oração pelo avô da Ellen, que está hospitalizado, está no CTI. Nós estamos numa batalha aí de saúde com ele, estamos em oração, peço que a igreja esteja em oração. E também eu perdi um tio, irmão do meu pai, no último sábado. Então que vocês estejam orando por nós, orando pela nossa família, intercedendo por cada um de nós, nos abençoando em amor com suas orações. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 2. Leio nessa noite, do versículo 4 ao versículo 25. Minha vida nas mãos do oleiro. Sobre isso que eu quero conversar com você aqui nessa noite. Minha vida nas mãos do oleiro. Certeza que o Senhor vai falar conosco mais uma vez pela sua palavra nessa noite. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 4, eu leio até o 25. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para o lado do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. No meio do jardim, alguém pode me ajudar aqui? No meio do jardim, esta árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Obrigado, Ju. Pode puxar. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison, e ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente, e lá também existe o obédlio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cush, é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Síria, é o Tigre, e o quarto é o rio Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus e todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que lhe auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo,
E enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha alguma. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Cremos que essa é a tua palavra e queremos estar disponíveis no teu altar e aprender de ti. Trabalha em nós, fala conosco. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. A imagem do homem feito do pó da terra e do homem servindo diante de Deus, como Deus trabalhando na sua vida como um olheiro, é uma imagem natural e cultural dos povos semíticos. Os povos de toda a região ali, de onde hoje é a Palestina, Israel, toda a região do Iraque, toda aquela redondeza, dali saíram os povos semitas. E esses povos, eles tinham como uma imagem natural de Deus, essa imagem do olheiro, que nós vamos ver e trabalhar mais à frente. Só que nessa noite eu queria conversar com você, quando Deus é um olheiro nas nossas vidas. A minha vida nas mãos do olheiro. A primeira imagem que nós estamos enxergando aqui, na criação da humanidade, e aqui já vale uma atenção e um aprendizado para nós, a palavra Adão não é um nome próprio. A palavra Adão nunca foi o nome de um homem. A palavra Adão significa aquele que foi tirado do barro, ou a humanidade. Adão significa humanidade. Eles, a humanidade, foram criados juntos. Até então somente um gênero tinha sido criado, que era o gênero masculino. Depois seria criada a mulher. Mas então Deus já havia criado a humanidade, junto com toda a outra criação. Mas existe algo que nós precisamos prestar atenção no ato da criação de Deus, porque há um diferencial em Deus criar a humanidade. Deus disse: haja luz e houve luz. Deus disse: haja separação entre luz e trevas, entre dia e noite, entre mares, entre firmamentos, entre a terra seca e a terra molhada, ou os oceanos. Deus disse que haja animais, e houve animais na terra, houve animais nas águas, aqueles que voam no céu. E quando Deus foi criar a humanidade, Deus não falou com a sua boca, Deus agiu com as suas mãos. Quando Deus foi criar a humanidade, Deus escolheu uma nova atitude. Deus escolheu fazer diferente da forma como Ele faz com os animais, ou como Ele fez com os animais. Só que nós já temos uma lição: nós não somos como o restante da criação. Nós somos diferentes aos olhos do Senhor. Não à toa que a Bíblia fala que a humanidade é a coroa da criação do Senhor. E hoje há homens e mulheres que querem se rebaixar e ser como um gato, e ser como um tigre, e ser como uma serpente. Isso é a deturpação da imagem de Deus na humanidade. Porque a humanidade recebeu aquilo que na teologia nós chamamos de imago Dei, a imagem de Deus. E o que é a imagem de Deus na humanidade? Não só que talvez possa ser que Deus se pareça com esse corpo, Jesus sim teve esse corpo, mas que na imagem de Deus nós recebemos a racionalidade, me perdoe, nós recebemos a racionalidade, nós recebemos a razão. O que significa isso? Nós conseguimos nos identificar e identificar o outro. A humanidade, quando foi criado, deu nome a todas as coisas. Isso significa que você foi criado de uma maneira especial para Deus. Oh, glória a Jesus! Então talvez você chegue aqui nessa noite pensando que você não é ninguém. Talvez alguém esteja me ouvindo aqui no presencial ou no online, entrando numa depressão, passando uma dificuldade, uma crise interna, uma crise emocional.
chorando, ou talvez no chuveiro, ou talvez no travesseiro. E a palavra do Senhor nos traz nessa noite dizendo que quando Deus foi formar a humanidade, Deus não fez como fez com o restante da criação. Ele saiu de um lugar, essa é a imagem que nós temos. Ele vai lá até o pó da terra, e como alguém que trabalha, como um olheiro que trabalha, ele formou aquele boneco, formou a humanidade e depois soprou de algo que lhe era próprio. A Bíblia diz que Deus sopra do fôlego da vida. Quando Deus sopra do fôlego da vida, Deus está soprando, na linguagem bíblica, o ruá. Ruá é o fôlego, é o vento, é a presença do Espírito Santo. Quando Deus pensou na minha e na sua vida, Ele nos formou com cuidado, Ele nos modelou com carinho, e Ele soprou do seu Espírito na minha e na sua vida, para nós nos lembrarmos nessa noite que nós somos importantes para o Senhor. Oh, glória a Deus por isso. Então não entre aqui nessa noite pensando que você não tem valor, pensando que Deus não se preocupa com os detalhes e com as coisas pequenas da sua vida. Esses dias eu estava conversando com a minha mãe. Minha mãe já é uma senhorinha de 70 anos. Quantos anos tu tem, Abimael? Não, esquece isso. É um senhorinho. Semi-senhor. Semi-novo, né? Tá bom. E ela estava falando para mim que ela tinha perdido um dinheiro dentro de casa. Vera, e de repente ela orou ao Senhor, e Deus mostrou onde estava o dinheiro. Aí, em vez dela comprar um presente para mim, ela foi fazer o cabelo. Pro Pedro, agora tudo é pro Pedro. Falei já para ela, já comprou o presente de Natal do Pedro? Ela falou, o que você quer? Eu falei, quinhentão na conta. Aí ela estava conversando comigo, ela falou, como que Deus cuida dos detalhes, né? Como Deus se importa com as coisas pequenas da nossa vida. Às vezes a gente pensa que Deus não nos vê, que Deus não se importa. Só que a Bíblia diz que com a palavra Deus formou todas as coisas, mas com a ação, com a atitude, Deus criou a humanidade. Você é coroa da criação do Senhor. Você é menina dos olhos do Senhor. Você não é obra do acaso. Salmo 139, a palavra nos ensina o seguinte: desde o ventre da minha mãe, com seus olhos já me contemplava, quando os meus ossos ainda eram informes, e no seu livro você já escrevia todos os meus dias. Oh, glória a Deus por isso. Deus conhece a nossa natureza, Deus conhece até mesmo o nosso DNA. A Bíblia diz que não há um fio da nossa cabeça que não caia sem que não seja feita a vontade do Senhor. Então a palavra que Deus me colocou no coração nessa noite para trazer para a igreja é: você é importante, você tem valor. O Senhor criou a humanidade e fez isso com amor. Oh, glórias a Deus. Ele moldou do pó da terra a humanidade, criou a partir do barro e soprou em suas narinas para que ele fosse alma vivente. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, que nós precisamos prestar atenção, é que Deus criou todas as coisas para servir a humanidade. Olha só que interessante, preste atenção nisso. Talvez você nunca tenha se atentado. Deus pega o Adão, a humanidade, e fala assim: dê nome aos animais. De toda árvore do jardim você pode comer. Você é a autoridade sobre a criação. E aí aqui tem dois caminhos. O primeiro é o da destruição. Ao pensar que todas as coisas nos servem, nós podemos pensar que todas as coisas nós podemos destruir. E nessa lógica, muitos estão até mesmo destruindo mulher ou marido, esposa ou marido. A Bíblia nunca falou, olha isso e preste atenção, que o casamento, a mulher que ele criou, era também para servir ao homem. A Bíblia nunca falou isso. A Bíblia diz que Deus criou tudo para abençoar a humanidade, mas a mulher ele colocou como adjuntora. Só que há homens e mulheres que, na lógica de usarem, de usufruir e de abusar das coisas que Deus criou, usa e abusa até do cônjuge dentro de casa.
E é por isso que há casamentos disfuncionais. Por isso que há famílias que estão sendo destruídas. Porque nós não sabemos colocar as coisas que Deus criou nos seus devidos lugares. O que a palavra está nos ensinando é que eu me utilizo das coisas e eu amo as pessoas. Só que nós invertemos os valores e estamos nos utilizando das pessoas e amando coisas. Ninguém mexe no meu carro. Ninguém toca no meu carro. Ainda bota um adesivo lá, Edmar. Foi Jesus quem me deu. E o carro dele só falta ser pintado de ouro. As crianças não podem entrar, a mulher não pode entrar. Se um dia de chuva entrar sujo dentro do carro, acabou. É a crise dentro do casamento. As irmãs estão concordando, amém? Agora vai virar o jogo. Limpa esse pé quando entra dentro de casa. Não mexe nas minhas panelas. Esses dias eu levei uma bronca da irmã Eli, porque eu sujei a panela dela. Já arranhei umas 15. A Eli no outro dia foi me elogiar, irmãos. André, olha o elogio que a Eli me fez. Ela falou assim: eu gosto que você faça as coisas dentro de casa, mas você faz do seu jeito. Precisa falar mais alguma coisa? Sim. Deixa eu beber mais. Aí eu não sabia se eu ficava feliz ou triste. Meu Deus do céu. Esses dias o Pedro acordou todo urinado, tadinho. Era o pai que tinha trocado a fralda. Vazou. Mas eu troco a fralda dele. Hoje quem arrumou ele para vir para a igreja fui eu. Olha lá que bonito. Todo bonitinho. Quem escolheu a roupa foi a mãe. E nessa de dominar a criação, no sentido de entender que eu me alimento do campo, posso me alimentar dos animais, posso cuidar da natureza, posso usar as coisas que Deus me deu para usar, estou invertendo os papéis e estou usando as pessoas. As pessoas estão se tornando degrau para eu alcançar o posto de trabalho, para eu alcançar um cargo melhor, para eu alcançar um cargo no ministério. As pessoas estão se tornando troca e moeda de favor, porque eu uso o outro para alcançar o que eu quero alcançar. E eu não amo e não me importo mais com o outro. E a Bíblia está nos ensinando nessa noite que quando Deus trabalha como olheiro, Ele dá autoridade às suas criaturas, à sua criação que somos nós, de comandar a natureza, de ser bênção na criação, mas não de usar o outro que é semelhante a nós. E por isso que é muito importante nós entendermos que Adão não é um nome próprio, significa humanidade, porque a mulher que está aí do seu lado, a sua companheira, ela também é humanidade. O Adão não é só o homem, Adão é humanidade, e humanidade é homem e mulher. Os dois completos, os dois juntos são humanidade. Não existe humanidade onde eu abuso, onde eu oprimo, onde eu faço mal ao meu semelhante. Quando Deus cria a humanidade, Ele cria a humanidade para ser bênção no mundo, mas para amar o seu semelhante. Então passe a olhar o seu irmão e a sua irmã como imagem de Deus na terra. Oh, glórias a Deus. Você pode dizer amém por isso? E uma outra lição ainda que aprendemos nesse tópico é que nós precisamos entender que nós nascemos para trabalhar. Glória a Deus. O suor do trabalho só veio após a queda. As dores do parto só vieram após a queda. Antes da queda, Deus disse o que para a humanidade? Cuida do jardim. Trabalha no jardim. Então, meu irmão, você está cuidando do seu jardim? Você está trabalhando na sua terra? Você está cumprindo aquilo que nós chamamos de mandato cultural de Deus para a criação? Preste atenção nisso. Porque não adianta de nada você estar aqui agora domingo à noite, está recebendo uma palavra de consolo para o teu coração. Deus é olheiro, Deus está trabalhando na nossa vida, Ele nos criou, diferente de toda a criação. Você sai daqui alegre, mas amanhã você não toma nenhuma atitude.
Você não age com as suas mãos, você não trabalha, você não se esforça, você não faz aquilo que é da sua parte. Uma mensagem que eu amo, que pode parecer clichê, mas que é muito importante na Bíblia é: tirai a pedra, porque eu vou ressuscitar Lázaro. Jesus tinha poder de tirar a pedra? Sim ou não? Ele poderia com uma palavra falar assim: pedra. Poderia fazer assim, né, irmãos? Há histórias aí deuterocanônicas, Edmar, guarda esse nome aí, anota esse nome aí, deuterocanônicos, pegou a caneta, né? Deuterocanônicos, que dizem que Jesus, quando era criança, fez um passarinho, soprou, Abimar, já leu isso? Tem uns apócrifos aí, saiu voando o passarinho. Jesus, quando era criança, ele brincava disso, segundo alguns textos aí que não são bíblicos. Não estou falando para tu acreditar nisso, não. Mas se fosse assim, vamos imaginar aqui, Jesus teria autoridade na hora de dizer assim: pedra, vira pó. Pedra, sai daí. Pedra, sai voando. Sim ou não? Por que ele não fez? Porque a humanidade precisa participar daquilo que ela quer. Senhor, abre essa porta. Senhor, faz esse milagre. Senhor, me abençoa. De braço cruzado? Cultivar a terra, aprenda isso comigo nessa noite. Cultivar a terra significa gerar cultura. Olha que interessante. A palavra cultura vem de cultivar a terra. Toda vez que eu trabalho, que eu cultivo, eu gero cultura. Eu gero uma forma de fazer. O que é a cultura? As músicas que nós cantamos, a comida que nós nos alimentamos, a tradição de um povo. Existe uma cultura dessa igreja. O que é a cultura dessa igreja? A forma dessa igreja é trabalhar. Possivelmente uma outra igreja tem uma outra cultura, tem um outro jeito de fazer. E tem muitos que adotaram uma nova cultura. Qual é a cultura de muitos? Ficar deitado em berço esplêndido. Oh, glória a Deus. Assumir o hino nacional para si, deitado em berço esplêndido, e querem que Deus faça tudo. Ah, Jesus, o Senhor pode ressuscitar Lázaro? Posso. Ah, mas tira a pedra também. Aí eu imagino Jesus olhando assim: ué, o que está acontecendo? Jesus, o Senhor Deus, quando criou a humanidade, nos deu um mandato cultural: cultivem a terra. A bênção de Deus vai chegar na minha e na sua vida à medida que nós trabalhamos, cultivamos, geramos cultura, agimos no mundo, somos efetivos. E se tem uma coisa, a igreja do Senhor, ouça com teu coração nessa noite, se tem uma coisa que a igreja no Brasil precisa fazer, é gerar cultura. Porque a cultura tem sido dominada. A cultura tem sido dominada com músicas, com roupas, com filmes, com séries de televisão, de promiscuidade, de lascívia, de todo tipo de imoralidade sexual. A cultura tem sido dominada com homens e mulheres, um contra o outro. O ensino já foi dominado. Eu sou casado com uma pedagoga, que ela, às vezes, contradiz lá em casa. Às vezes nem sempre a gente concorda. Porque tem um master da pedagogia brasileira aí, que nos ensinou o oprimido e o opressor. E aí a gente adotou isso como verdade, e aí o preto é contra o branco, o índio é contra o branco, a mulher é contra o homem, o jovem contra o velho. E a gente vive numa sociedade de guerra, de competição, de briga o tempo todo. E nós temos que gerar na sociedade uma nova cultura, a cultura cristã, que é a cultura do amor, a cultura do serviço, a cultura da partilha, a cultura de abrir mão, a cultura de amar independente do tom da pele, de amar independente da família de onde vem. A cultura do reino tem que ser estabelecida aonde um cristão chegar. Oh, glórias a Deus por isso. Você pode dizer amém nessa noite? Então nós precisamos de gente que faça cultura. Precisamos influenciar as ciências. Precisamos fazer cultura. Só que há muitos, inclusive pastores, que dizem assim: não, a fé... Essa semana eu vi um aí, ó. Eu vi um aí essa semana, Bimal. Tu conhece, tu gosta dele? Não gosta não, estou brincando. A fé é restrita, é privada dentro da igreja. Não.
A fé é onde eu chegar. Onde eu chegar, chegou o reino dos céus. Ali chegou um crente. Ali chegou uma nova cultura. Inclusive chamou a gente de teatro. Está lá na internet. Aí eu já estou ficando legal, Abimael. Tu gosta dele, que eu sei. Já gostei também. Sumi. Culpa do Wellington. Glória a Deus, irmãos. A igreja precisa gerar cultura. A igreja precisa ser ativa no mundo. Nós precisamos trabalhar com tudo aquilo que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, ouça isso para o teu coração nessa noite. Deus já te deu um jardim. Deus tem oportunidade para você trabalhar, para você cultivar, para você servir. Faça a sua parte e Deus vai abençoar a sua vida. Você pode dizer amém por isso? Quantas lições nós podemos aprender a partir de Gênesis? Mas há um terceiro ponto aqui que eu preciso chamar a atenção para você. Esse terceiro ponto é quando nós confundimos que nós somos criatura com o Criador. Que nós somos aqueles que geram cultura, que faz cultivo, com aquele que gera vida. O Senhor Deus disse assim: criou o homem, soprou as narinas, cuide do jardim, tem uma mulher do seu lado, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal é o lugar aonde nós queremos ser mais do que o propósito de Deus para a nossa vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a hora que a humanidade, preste atenção nisso, a hora que o barro que tem que ser moldado quer se tornar o olheiro. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a hora quando nós assumimos para nós um papel que não nos cabe, que é o do Senhor. Do dia em que eu comer dessa árvore, desse fruto, serei semelhante ao Altíssimo. Qual é a tentação que habita até hoje no coração da humanidade? A tentação de querer ser Deus. Essa é a tentação que permeia todos os nossos corações. E se nos permitirmos, nós vamos oprimir, nós vamos destruir, nós vamos matar. Uma pesquisa muito importante que eu sempre gosto de fazer, uma contextualização, é a seguinte: se eu e você tivéssemos o poder do Todo-Poderoso, e quem aqui já assistiu aquele filme, O Todo-Poderoso? Vocês já assistiram? Tu gosta, né, Dudu, desse filme, né? O Todo-Poderoso, com Morgan Freeman. Acertei o nome? Tu gosta do meu inglês, né? Ele faz assim, ó, os carros abrem no meio da rua, não é verdade? Daqui a pouco ele cria um programa de computador, vai lá e atende todas as orações, não é assim? Meu irmão, no dia em que eu e você tivéssemos todo o poder semelhante ao Altíssimo, não seríamos como Jesus, seríamos como Satanás. Porque a gente ia obrigar todo mundo a fazer a nossa vontade. Como Satanás virou para Jesus e falou assim: se ajoelhares e me adorares, eu darei todo o governo da terra. No início a gente até ia acabar com a fome, ia curar os doentes, ia restaurar a sociedade. Mas daqui a pouco, se não fizesse a nossa vontade, vai fazer não? Deixou de existir. Porque essa é a inclinação do coração humano. Não é o do pastor que está falando, não. É da humanidade. A tentação que permeia o nosso coração, desde o Gênesis, é querer ser como Deus. É querer ser todo poderoso. É querer ter autoridade sobre o mundo espiritual, para além daquilo que o Senhor nos dotou de autoridade. E ouça isso com seu coração. Satanás, ele sabe que você e eu, nós somos menina dos olhos do Senhor. Satanás, ele sabe que nós somos coroa da criação. Satanás sabe que Deus tem um jardim para abençoar a nossa vida, com alimento, com família, com todo o necessário. Então, sabendo ele que nós temos um Deus que nos abençoa, um Deus que nos ama e uma criação tão boa que Deus fez para nós, o que ele lança no meu e no seu coração? Seja mais do que você nasceu para ser. Queira mais do que o necessário. Destrua, mate, passa por cima, puxa o tapete, derruba o outro, vai lá, conquista, seja o melhor, seja imbatível. E hoje isso está romantizado na internet.
Hoje isso está romantizado. Você tem que ser o melhor, você tem que passar por cima. Enquanto os outros dormem, eu sempre falo isso aqui, eu amo falar isso aqui, que tem uma máxima, né? Enquanto os outros dormem, você estuda. Enquanto os outros descansam, você trabalha. Enquanto os outros vivem, você tem um AVC. Você morre e para no hospital. Meu Deus do céu. Nós não nascemos para não descansar. Nós não nascemos para ser dono do mundo. Nós não nascemos para fazer com que todas as coisas dominem segundo a nossa vontade. E aqui, meu irmão, tem uma palavra de Deus para o teu coração. Quando eu e você entendermos que nós somos a matéria-prima na mão do Senhor, nós vamos descansar tranquilos, porque o governo está na mão do nosso Deus. Ele tem cuidado de nós. Oh, glória a Jesus por isso. Oh, glórias a Deus. O que disse Jesus em Mateus 6? Olhai para as aves dos céus, olhai para os lírios do campo. Não trabalham, não fiam, não ajuntam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial tem cuidado de cada uma delas. Não tem vocês muito mais valor? Por isso, olha o que Jesus vai falar. Por isso não orem, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Porque o Pai Celestial já sabe que vocês precisam dessas coisas. E é sobre isso que os pagãos oram. Antes, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Oh, glória a Jesus. Só que nós somos uma geração acelerada. Nós somos, tem que fazer mais, tem que produzir mais. Irmãos, eu aprendi com a irmã Sarazanco Caires, irmã líder do Ministério Infantil. Uma vez eu estava conversando com o casal, ela falou uma palavra que nunca mais saiu do meu coração, e onde eu falo essa palavra eu repito o nome dela, porque é assim que a gente aprende, sempre com o nosso irmão. Ela falou assim: pastor, se descansar fosse fácil, não era um mandamento. Pontual. Se descansar fosse fácil, não era um mandamento. Deus colocou nos 10 mandamentos, porque se deixar, a gente não para. É que a Ellen desceu para cuidar do Pedro, ele precisou de atenção. Minha esposa sabe que isso é uma tentação que ronda meu coração. Eu confesso diante da igreja. Se deixar, minha cabeça não para. É sempre fazendo alguma coisa e me culpando de estar fazendo pouco. Tem uns que são assim, né, Rodrigo? Tem uns que são igual eu aí. Estou fazendo pouco, tem que fazer mais. Não, tem que estudar, tem que atender, tem que cuidar, tem que pastorear, tem que pregar, tem que fazer. Quando vê, a gente não descansa, a gente não para. E a sexta-feira é folga do pastor. O que o pastor está fazendo? Está ligando para o pastor Abimael. Vamos lá, pastor Abimael. Isso é uma tentação que ronda os nossos corações. E é uma tentação que é ensinada hoje em dia, que é a da hiperprodutividade, que é o contrário da falta de cuidado do jardim. Você percebe como Satanás, ele sempre quer nos levar para os extremos? Ele sempre quer nos tirar do propósito. Mas aqui eu tenho uma palavra para o teu coração. Quando nós aprendemos que nós somos a matéria-prima, irmãos, a gente tira dia de folga, a gente desliga o telefone, a gente entrega tudo nas mãos do Senhor, como o apóstolo Pedro escreveu na sua carta, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Oh, glória a Jesus por isso. Que eu e você não cedamos à tentação de querer ser como Deus, de querer todo o controle, mas lance sobre Deus nessa noite o controle da tua vida, meu irmão. Lance sobre Deus a autoridade, o governo da sua vida, e você vai ver que Deus tem poder para fazer algo sobrenatural na tua vida. Oh, glórias a Jesus por isso. Lance sobre ele a autoridade, é dele o governo. Jesus nos ensinou isso no Sermão do Monte, na oração do Pai Nosso, porque teu é o governo, o domínio e a força para sempre. Oh, glória a Jesus. Lança sobre ele o teu cuidado, descansa nessa noite em nome de Jesus. Saia daqui com o teu coração desacelerado, meu irmão. Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado da tua família, Deus tem cuidado dos teus negócios. Creia no poder e no cuidado do teu Deus. Oh, glórias a Jesus por isso. Recebe essa palavra aí em nome de Jesus, meu irmão. Oh, glória a Deus. E isso nos lembra
o quarto tópico, que é a imagem do olheiro. Jeremias capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 4, por gentileza. Obrigado. Jeremias 18, do 1 ao 4. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Obrigado, Rodrigo. Levanta-te e desça à casa do olheiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então desci à casa do olheiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se nas suas mãos. Por isso, ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua. O quarto ponto que nós estamos aprendendo, que quando Deus cria a humanidade, além dele criar com amor, nos dá um jardim para cultivar, além de uma tentação que nós não podemos ceder, que há no nosso coração, de querer ser como olheiro, o quarto e mais importante ponto é que Ele é quem está trabalhando na nossa vida. E que há coisas que, por mais clichê que essa palavra possa parecer, mas que é importante a gente lembrar, há coisas na nossa vida que nós não entendemos. Há momentos em que o olheiro está lá trabalhando na nossa vida e o vaso que ele está fazendo se desfaz. E ele vai lá trabalhar de novo. Porque quando Deus está atuando na nossa vida, irmãos, é Ele que tem que entender. Às vezes nós não vamos entender. Isso é uma verdade do mundo espiritual e das coisas de Deus. Nem sempre Jesus terá, ou melhor, Jesus não tem a obrigação de nos explicar o que Ele está fazendo na nossa vida. Ele explica se Ele quiser, mas Ele faz da maneira como Ele quer. E quando nós nos colocamos disponíveis como um vaso na mão do olheiro, nós temos que entender no meio de todos esses tópicos aqui, talvez esse seja o mais importante, que Deus vai nos moldar da maneira que Ele quer, irmãos. Deus vai trabalhar em nós da maneira e do jeito que Ele quer. E você já teve a oportunidade de, na vida real ou na internet, ver um olheiro trabalhando em um barro, em um vaso? Ele trabalha naquele pedaço de barro, ele lança água e depois ele coloca no fogo, para que seja endurecido. E às vezes, para algumas coisas se fortalecerem na nossa vida, nós vamos passar pelo fogo. Paulo escreve isso na carta aos Coríntios, que as nossas obras serão provadas pelo fogo. Se for de madeira, palha e feno, serão consumidas. Se for de ouro, prata e pedras preciosas, ficarão permanentes. Talvez você esteja aqui nessa noite pensando assim: Deus me esqueceu, pastor. Como eu falei no início da mensagem, com um coração pesaroso, triste, quase caindo numa depressão. Em nome de Jesus, ouça a palavra do Senhor nessa noite. Deus está trabalhando na sua vida. E Ele trabalha de maneira misteriosa, que nós muitas vezes não entendemos os caminhos do Senhor. Quem conheceu a mente do Senhor, diz a palavra de Deus? Quem foi o seu professor para lhe ensinar? Quem é que acessa as profundezas do coração de Deus? Como disse o apóstolo Paulo: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Quão inescrutáveis, Senhor, são os seus caminhos. Quem é aqui que conhece os intentos do Senhor? Irmão, eu não sei todos os caminhos que Deus tem para a minha vida. Eu não sei e não tenho essa palavra nessa noite do que o Senhor está fazendo hoje na sua vida. Mas de uma palavra eu estou convicto: Ele é o olheiro, Ele está nos moldando, Ele está trabalhando e Ele vai abençoar a nossa vida para a glória do nome dEle. Oh, glória a Jesus! Talvez não seja do jeito que você espera,
Talvez não seja do momento da vida que você estava planejando. Talvez o vaso não está saindo dentro do seu planejamento, mas entrega os seus cuidados ao Senhor nessa noite. Creia no poder do olheiro. Vem aqui comigo, meu irmão. Imagina Adão deitado, falando assim para Deus: Deus, esse nariz está muito grande. Você consegue imaginar isso comigo? Deus, essa orelha aí, eu não gostei. Está muito para fora, muito para dentro, muito para cima, para o alto. Imagina um Adão falando assim: ô João Marcos, tu que gosta. Imagina um Adão falando assim para Deus: por que o japonês tem o olho puxado? Deus riscou o olho. O barro, a matéria-prima, nunca pode ensinar o Senhor da obra como Ele deve trabalhar. O Senhor tem trabalhado na sua vida, você pode dizer amém nessa noite. Ele é o bom olheiro. Eu não sei quais são as suas questões, mas eu sei que Deus está falando aqui nessa noite com a gente. Oh Senhor, nos ensina a depender de Ti, Pai. Nos ensina a lembrar do Teu cuidado, do Teu amor. André, me ajuda aqui, que a gente já vai encerrar. Quantas e quantas vezes nós oramos e parece que as nossas orações não são ouvidas. Nós batalhamos, nós intercedemos, nós clamamos, jejuamos, e parece que as coisas não acontecem. Porque às vezes Deus está desconstruindo o vaso. E esse é o último tópico que eu vou falar nessa noite, eu preciso da sua atenção. Jesus falou assim aos judeus: o vinho novo não pode ser colocado em odres, nem um pano novo ser colocado em retalhos velhos. Por quê? Por quê? Porque na hora que o vinho for colocado no odre, ele se arrebentará. Ou o pano novo vai puxar a remenda e vai esgaçar. O que o Senhor está falando? Que quando Ele quer fazer algo novo na nossa vida, Ele não começa por aquilo que Ele vai nos dar. Ele começa trabalhando no recipiente. Ele começa trabalhando naquele que vai receber, naquele que vai viver. Então, antes de Deus possibilitar o novo, Ele trabalha o novo na gente. Oh, glória a Deus. Antes de Deus colocar o vinho novo, o odre precisa ser novo. Antes de nós vivermos o que Deus tem para nós, Ele desfaz o vaso e cria um vaso novo. Mas Senhor, eu gostava tanto do jeito que eu era, mas Deus tem algo novo. E esse novo talvez não caiba nesse vaso que você quer ser. Talvez você seja um recipiente de 500 ml e Deus tem 1, 2, 3 litros para dar para você. Oh, glória a Deus. Só que a gente é tão teimoso de querer ser aquele vaso, aquele jarro, daquela maneira, que Deus precisa amassar, quebrar, desfazer, para falar assim: meu filho, eu sou o dono da obra. Oh, glória a Deus. Sou eu que trabalho na sua vida, deixa eu moldar você. E a gente tem duas opções: ou aceitar que o olheiro está trabalhando, ou querer que o olheiro trabalhe do nosso jeito. Mas essa é a tentação de Satanás. Dizer para Deus como Ele tem que fazer, porque nós queremos ser semelhante ao Altíssimo. Não saia daqui com essa tentação no coração, meu irmão. Entregue ao Senhor nessa noite a sua vida. Entregue ao Senhor os seus cuidados nessa noite, e Deus vai trabalhar na sua vida, Deus vai trabalhar na sua família. Você pode dizer um amém nessa noite? Oh, glória a Jesus. Oh, Senhor, fala com a tua igreja. Ah, Senhor, fala conosco. Fala conosco, Senhor, nos ajuda.
Nos ajuda a entender que o Senhor é o dono da obra. Nos ajuda a entender que o Senhor é o dono da nossa vida. O Senhor está falando a pessoas aqui que talvez esteja doendo. Talvez você não esteja entendendo, mas é do jeito dEle, no tempo dEle, na estação dEle. Oh, glórias a Deus. Mas quando a obra é completa, quando o jarro já está pronto, já passou pela provação do fogo, ele está pronto para servir. E aí eu fecho essa palavra com a palavra do apóstolo Paulo. Nós somos vasos de barro, cheios de toda a pedra preciosa, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Nós somos jarros de barro, mas o Senhor quer encher a minha e a sua vida. O Senhor quer nos fazer morada do seu Espírito Santo. O Senhor quer que a gente viva os seus propósitos. Por isso nós vamos adorar ao Senhor nessa noite, com uma canção, como uma oração. Talvez você já tenha até ouvido uma palavra como essa que eu preguei nessa noite. Não deixa nada interromper aquilo que o Senhor está falando contigo. Fique de pé. Vamos adorar nessa noite antes de terminar.